E hoje, no 19º dia de 30 dias e 30 gráficos, temos como tema dinossauros. Então eu selecionei os dados de comprimento dos dinossauros e dividi eles por tipo ou por classe. E aqui cada um desses box plot representa a distribuição do comprimento dos dinossauros de cada um desses grupos, proporcionando uma clara comparação das impressionantes variações de tamanho desses animais. Nós podemos ver no eixo Y o comprimento desses dinossauros e no eixo X nós temos aqui os grupos desses dinossauros. E para interpretar o box plot nós temos que levar em consideração algumas informações. A primeira dessas informações refere ao limite inferior, que seriam os valores mínimos desse conjunto de dados aqui, desse grupo específico, e o limite superior, que seriam os valores máximos desse conjunto de dados aqui. Isso, no caso, excluindo os outliers. No caso, os outliers são os dados fora desse limite superior ou inferior, que é representado por esses círculos em preto. Outro dado que tem que ser levado em consideração é o primeiro quartil. Então, o primeiro quartil, 25% dos meus dados são menores ou iguais ao primeiro quartil. Então, são esses valores aqui. Já depois disso, nós temos que levar em consideração o Q2, ou segundo quartil, também conhecido como mediana. E aqui na mediana ele corresponde ao valor central do conjunto de dados, no caso o conjunto de dados ordenado, e ele informa que 50% dos meus valores estão abaixo da mediana e os outros 50% estão o quê? Acima da mediana. E depois disso nós temos o Q3, ou o terceiro quartil. Então, quando olhamos esse valor, nós vemos que 75% dos meus dados ou dos meus valores estão abaixo, são menores ou iguais ao meu Q3, ou também que 25% dos meus valores são iguais ou maiores ao meu Q3, certo? E outro valor que eu adicionei no meu box plot foi o valor da média. Então, a média aqui nesse dado ele é representado por esse losango. Então, você pode ver que em cada um dos box plots tem uma média. E muitas vezes aqui nesse dado em específico, a média está muito próxima à mediana, mostrando que esse dado ele segue uma distribuição normal. Então, são essas as informações que você vai ter quando você criar um box plot. Ele vai mostrar toda a distribuição dos seus dados. Aqui eu mostro a distribuição do comprimento dos dinossauros, por exemplo. Então vocês podem ver que nesse grupo aqui, o saurópode, ele tem os maiores dinossauros encontrados, né, que já foram descritos. Se eu não estiver enganado, esse grupo aqui é aquele que tem um pescoço bem longo, então faz sentido eles serem os maiores do meu dataset. Então, se você gostou da explicação sobre os box plot, você gostou desse dado aqui dos dinossauros, deixe seu comentário e também deixe o seu like. E meu muito obrigado.